Olha aí, pessoal! Bem-vindos ao Que Dúvida, seu canal de videoaulas aqui no YouTube. E olha aí, hein? Sempre pensando em você que está na escola pública. E a dúvida de hoje é aplicações de função exponencial e logarítmica. Gente, quando você está aí no primeiro ou segundo ano, você estuda vários tipos de função. Função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica. Você aprende várias propriedades, vários procedimentos para resolver uma função. Mas no final das contas, onde se aplica isso? As questões que eu vou apresentar hoje para você são aplicações desses tipos de função. E é importante que você saiba resolvê-las. Há muito tempo, é isso que cai nos vestibulares. Questões mais aplicadas, questões mais voltadas para fenômenos físicos, ok? O aprendizado desse tipo de questão vai fortalecer tudo aquilo que você já aprendeu sobre esses conteúdos e vai realmente te mostrar para que serve tudo isso. Vamos lá? Primeira questão, eu quero que você acompanhe comigo que ela vai aparecer aqui. Eu lerei, mas depois você pode acompanhar. Bacana? A produção de uma indústria vem diminuindo ano a ano. Num certo ano, ela produziu 1000 unidades do seu principal produto. A partir daí, a produção anual passou a seguir a lei y igual a 1000 vezes 0,9 elevado a x, em que y representa a produção anual e o tempo e x o tempo em anos. Qual o número de unidades produzidas no segundo ano desse período recessivo? Bem, vamos lá então. Eu quero ajudar você a criar uma rotina de resolução desse tipo de questão. Então, seja ela logarítmica ou exponencial, geralmente vai aparecer para você uma função que descreve a situação apresentada. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escrever aí no seu caderno essa função. Vamos lá? Então, olha só. Nessa questão 1, nós temos a seguinte função. Y é igual a 1000 vezes 0,9 elevado a x. Se você está nesse canal, possivelmente você está tentando aprender como resolver esse tipo de questão. Se você já sabe, você pode pular alguns passos mais pedagógicos que eu vou fazer aqui para ajudar quem tem mais dificuldade, ok? Se você está começando agora, se você não entendia muito bem, então eu sugiro você que nas próximas 2 ou 3 questões você vá devagar, fazendo aquilo que eu vou te mostrar agora e só depois você adote um ritmo mais rápido, ok? Então, depois que você coloca a função, você precisa entender o que significa cada variável, seja a dependente ou a independente. Vamos ver. A questão diz que y representa a quantidade de produtos produzidos anualmente por essa fábrica, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, produtos por ano. E o que significa o x? Nesse problema, o x significa o tempo. Detalhe, o tempo está medido em anos, ok? Sabendo disso aqui, agora eu tenho base, agora que eu já entendi o que a questão quer, o que ela me apresenta, eu posso agora ir para a questão, para a pergunta da questão, e agora pensar que estratégia eu vou adotar para resolvê-la. Então a questão quer saber o seguinte: qual o número de unidades produzidas no segundo ano desse período recessivo? Pronto, ok. Olha só. Se eu quero saber as quantidades produzidas no segundo ano, você concorda comigo agora que eu vou substituir no x, porque é o tempo, e vou achar a quantidade de produtos por ano, ok? Então o que eu vou fazer? Se eu quero o segundo ano, eu coloco número 2. Então, a quantidade produzida
será 1.000 vezes 0,9 elevado a 2. Como é que eu resolvo isso? Entre multiplicação e potência, quem eu resolvo primeiro? A potência. E cuidado, o que é 0,9 ao quadrado? Não diga que é 1,8, ok? Não dê essa resposta errada. Pense bem, 0,9 ao quadrado significa isso aqui, ó. 0,9 vezes 0,9, que vai dar 0,81. Bacana? Então, y é igual a 1.000 vezes isso aqui, 0,81. Se você fizer essa multiplicação agora, esse produto aqui, você vai achar que a resposta é 810 unidades do produto. Ok? Pronto. Ou seja, ao longo do segundo ano, serão produzidas 810 unidades. Beleza? Essa é a primeira questão. Vamos para a próxima. Olha aí, chegou a hora da gente resolver a nossa segunda questão sobre esse assunto. De novo, eu vou trabalhar de forma bem didática, procurando identificar o que significa cada variável, para depois a gente começar a resolução, ok? Lerei a questão e você acompanha aqui no vídeo. Certa substância radioativa desintegra-se de modo que, decorrido o tempo t, medido em anos, a quantidade ainda não desintegrada da substância é dada pela função S de t é igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,25t, em que S0 representa a quantidade de substância que havia no início. Qual é o valor de t para que a metade da quantidade inicial desintegre-se? Ok? Bem, então vamos lá. Como é que a gente está fazendo para resolver esse tipo de questão? Primeira coisa, escrever aí no seu caderno qual é a função apresentada na questão. Então, vamos lá. A função é a seguinte. S de t é igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,25t. Beleza. Qual outra coisa que você precisa fazer? Entender o que é cada coisa. Beleza? Então vamos lá, ó. O que significa o S de T? É a quantidade que sobrou da substância radioativa, ok? Então, eu vou colocar assim, ó. Substância que sobrou. Opa! O que é esse T? É o tempo. E o que é esse S0, pessoal? É a quantidade inicial da substância, ok? Então, quantidade inicial. Pronto. Agora que eu já entendo o que significa cada uma dessas letras, dessas incógnitas que aparecem aqui, eu posso agora sim começar a resolver o meu problema. E ele pergunta o seguinte: qual é o valor de T para que a metade da quantidade inicial se desintegre? Bem, a questão é a seguinte: isso aqui não é o que sobrou? Então, se vai desintegrar metade da quantidade inicial, significa que vai sobrar também metade. Beleza. Mas quanto que tinha na quantidade inicial? A gente não sabe. O problema nos diz que tinha uma quantidade S0. Isso faz diferença? Nenhuma. E você vai ver por quê, tá bom? Então, olha só. Essa aqui, S0, é a quantidade inicial. Eu quero saber em quanto tempo eu terei, vai sobrar metade do que tinha, ok? Ó, vai desintegrar metade, então vai sobrar a metade, ou seja, a quantidade que vai sobrar vai ser a metade da quantidade inicial, tá vendo? Ó, a metade da quantidade inicial.
Essa é a quantidade inicial e isso aqui é só a gente repetir. 2 elevado a menos 0,25t. E agora, pessoal, o que a gente faz para resolver isso aí? Agora a gente vai utilizar as propriedades que você aprendeu quando você estava estudando lá o início da matéria de função exponencial. Tá joia? Então, olha só. A primeira coisa, você consegue perceber que eu posso cancelar esse S0 com esse S0? Por quê? São valores iguais, ok? Vai sobrar o quê, então? Vai sobrar isso aqui, ó. 1 sobre 2 igual a 2 elevado a menos 0,25t, ok? É isso que sobrou. Só que o que você aprendeu quando você estava trabalhando lá equação exponencial? Que você tinha que tentar fazer de tudo para que você conseguisse igualar as bases de cada lado da igualdade para que você pudesse então simplificá-las e só continuar com a parte de cima, por assim dizer, ok? Bem, aqui eu tenho 1/2 e aqui eu tenho 2. Como é que eu posso fazer para transformar esse 1/2 em 2? Elevado a alguma coisa, algo do tipo? Bem, vou fazer aqui uma pequena observação. Se você está com dificuldade nesse conteúdo de equações exponenciais, talvez isso aqui pode te ajudar um pouquinho. Olha só, lá do 7º ano, você aprende que 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, quando você tem um expoente negativo, você inverte a base e o seu expoente fica positivo, ok? Então aqui não aparece nada, mas aqui tem 1 aqui. Você vai inverter essa base, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2, e 2 elevado a 2 é 4. Ou seja, vai ficar 1/4. Mas se eu tiver 2 elevado a menos 1, por exemplo, 2 elevado a menos 1, de novo, aqui não aparece nada, mas é 1. Vou inverter a base. Vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. Ora, mas 2 elevado a 1 é 2. Então isso aqui vai dar 1 sobre 2. Sabendo disso, eu consigo chegar à conclusão que eu posso escrever 1 sobre 2 como 2 elevado a menos 1. E é isso que eu vou fazer agora. Olha só. 1 sobre 2 eu vou escrever como 2 elevado a menos 1. Esse lado eu vou repetir. Ok, e agora? Bem, você pode cortar, tá? Não, matematicamente não seria muito preciso dizer que você pode cortar, mas pra gente aqui pode cortar, tá? Então, ó, corta as bases porque elas são iguais. Sobrou o quê? Sobrou menos 1 é igual a menos 0,25t. Pronto. Você sabe que aqui está multiplicando, passa dividindo. Menos 1 sobre menos 0,25 é igual a t. Ora, isso implica que o t vale quanto? Menos dividido por menos, você já sabe que é mais. 1 dividido por 0,25, 4. 4 o quê? 4 anos, ok? 4 anos. Tá aí. Ou seja, essa substância radioativa vai demorar 4 anos para desintegrar metade da quantidade inicial que ela tinha e aí vai sobrar só a outra metade, ok? Beleza, pessoal? É isso aí, terminamos essa questão 2. Vamos para a próxima. Vamos resolver mais uma questão, a terceira já desse vídeo. Vamos lá então. Diz o seguinte a nossa questão. Suponha que o crescimento de uma cultura de bactérias obedece a uma determinada lei. Vou colocar aqui. Na qual N representa o número de bactérias no momento T, medido em horas. Se no momento inicial essa cultura tinha 200 bactérias, determine o número de bactérias depois de 8 horas. De novo,
Primeiro passo, vou colocar aqui a função. Então, nessa questão 3, a nossa função é n de t é igual a m vezes 2 elevado a t sobre 2. Ok? Beleza. O que significa cada uma dessas incógnitas? Bem, a questão nos diz que n de t, tá? Pessoal, não é só n, é n de t, tá? Ou seja, a quantidade de bactérias é de acordo com uma determinada quantidade de horas, tá? Então, n de t é o número de bactérias. T é o tempo. E M vai ser a quantidade inicial de bactérias, ok? Quantidade inicial de bactérias. Como você sabe que M é a quantidade inicial de bactérias? Muito simples, você pode até fazer de cabeça. Dá uma olhada. Sempre que você trata alguma coisa ao longo do tempo, o instante inicial é o instante T0, ok? A menos que o problema dê uma outra, faça alguma observação sobre isso. Mas como não há nada aqui, o instante inicial é T0. Dá uma olhada. Se eu colocar 0 aqui, 0 dividido para 2 dá 0. 2 elevado a 0 dá 1. M vezes 1 dá M. Ok? Então, a quantidade de bactérias vai ser igual a M. Mas ele disse já que a quantidade inicial era 200, ok? Então, eu coloco 200 aqui, M fica igual a 200. Tá? Então, é só um pequeno detalhe, tá? Você já sabe que o M vale 200. Como fica a nossa função agora? Nossa função agora fica assim, ó. N de t é igual a 200 vezes 2 elevado a t sobre 2. E o que ele quer saber? Agora vamos para a pergunta, ok? Ó, tá vendo? Ó, já arrumei, tá? Agora eu já entendi o que isso significa, o que isso significa, o que isso significa e já capturei essa mensagem que estava presente no enunciado e já substituí na minha função. Ele está perguntando o seguinte: se no momento inicial essa cultura tinha 200 bactérias, determine o número de bactérias depois de 8 horas. Então agora é só resolver, ok? Se eu sei que T é o tempo, basta colocar 8 no lugar do T. Então a gente vai ter o seguinte, ó. A quantidade de bactérias quando eu tenho 8 horas é igual a 200 vezes 2 elevado a 8 sobre 2. Ora, mas 8 sobre 2 é 4. Então, a quantidade de bactérias, quando eu tenho 8 horas, vai ser 200 vezes 2 elevado a quarta. Mas 2 elevado a quarta, só relembrando, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Então, a quantidade de bactérias vai ser igual a 200 vezes 16. E no final das contas, quanto dá isso? 200 vezes 16, 3.200. O que, pessoal? Bactérias. Tá aí. Ok? Tranquilo, né? Você consegue perceber que à medida que a gente foi avançando nessas 3 questões, você já começou a entender melhor o que significa isso? A variável dependente. O que significa isso? A variável independente, tá? E como relacionar com elas. E como você pode se relacionar com elas e relacionar a questão. Então, como você faz para resolver esse tipo de problema? Coloca a função. Se você ainda está engatinhando e começando, identifique o que significa, ok? Cada variável e depois substitua os dados que a função te ofereceu. É isso aí, valeu pessoal, até mais!